Que bom é, presbítero Samuel, que nós estamos envelhecendo. É um privilégio podermos olhar para a nossa existência e sabermos que se chegamos até aqui, presbítero, é porque foi da vontade, né, do nosso Deus, porque foi e está sendo, né, um tempo muito precioso. Creio eu que se tivéssemos já completado a nossa jornada, já teríamos sido recolhidos. Né? Enquanto isso não ocorre, né, vamos aqui nós, batalhando, né, confiando que através das nossas ações, das nossas palavras, o Senhor continua e continuará sendo conhecido nessa humanidade tão caótica, tão confusa, tão complicada. Eu te convidaria a abrir no Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículo 3 a 5, e diz o seguinte: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: o que nos importa? A responsabilidade é sua. Esse é um texto extremamente complexo, falarmos de Judas. Poucas vezes no meu ministério, ou até mesmo quando estudante, quando seminarista, eu ouvi alguma coisa sobre Judas. E quando ouvimos em nossos dias também alguma coisa sobre Judas, sempre é de uma maneira pejorativa e negativa. E tudo isso, historicamente, espiritualmente, socialmente, tem trazido para a humanidade reflexos profundos. Eu gostaria de, nesta manhã, refletirmos alguma coisa sobre Judas e nós. Será que em algum momento nós não somos parecidos com Judas? Será que também em algum momento, os presbíteros Samuel, nós não somos parecidos com aqueles que desprezaram, abandonaram, deixaram Judas de lado e não realizaram o compromisso com o mesmo deixado pelo Cristo? É fundamental, portanto, creio eu, olharmos, e tudo começa na vida de Judas quando o Senhor o chama. Esse chamado do Senhor na vida dos apóstolos, e nós encontramos isso de uma maneira bastante clara lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, quando Jesus ora profundamente antes de escolher os 12 que o seguiriam, separando-os dos discípulos e tornando-os apóstolos, portanto, trazendo-os a uma categoria diferenciada, homens que fariam diferença sobre a humanidade, homens que a partir daquele momento do seu chamamento deveriam cumprir algo extraordinário, ser modelo na sua vida, na sua existência, para que outros também pudessem agregar-se àquilo que hoje nós chamamos de cristianismo. E nesses dias em que estamos experimentando o final do ano de 2023, há uma recomendação para que de uma forma tranquila possamos olhar para a nossa caminhada até aqui, olharmos para a nossa existência, e como igreja, como família e como indivíduos, devemos aceitar o grande desafio de continuarmos a olhar para a cruz e
recordarmos de uma maneira tranquila o que Cristo fez em nosso favor. Pensamos no túmulo vazio e nos alegramos com a ressurreição daquele que deu a sua vida por cada um de nós. E tudo isso nos proporciona, portanto, a capacidade, e deve proporcionar a capacidade de olharmos para o nosso semelhante. Olharmos para aqueles que conosco caminham, de uma forma principal para aqueles que conosco estão, que muitas vezes estão sofrendo, que muitas vezes estão claudicando nesses tempos confusos, e nós não temos percebido. Estamos olhando para a humanidade, e estamos olhando nesse olhar para a humanidade e percebendo que o gesto de Judas ainda há ou proporciona reflexões profundas na nossa atual existência. Essa semana, olhando ou dando aula na minha matéria, História, através das obras de arte, nós mostramos para a classe, de uma maneira proposital, uma representação de Judas traindo Cristo Jesus, uma figura de Giotto, um dos grandes pintores da Renascença. E ali então nós permitimos que houvesse uma discussão e relacionada, portanto, àquilo que está ocorrendo na Palestina. Judeus e árabes hoje continuam a se enfrentar de uma maneira intensa. E uma das palavras que eu ouvi de um dos alunos do 3º ano colegial foi mais ou menos a seguinte: Judas representa os judeus. Judas é aquele que, de uma forma simbólica, através dessa traição a Cristo Jesus, representa aquilo que os judeus estão sofrendo nos dias de hoje. Não pensemos nós que isto é apenas uma palavra do nosso cotidiano ou do nosso momento. A compreensão sobre a vida de Judas tem sido dramática na existência da nossa história. Não pensem vocês que eu estou aqui querendo trazer uma reconciliação sobre a vida de Judas, mas refletir sim sobre a vida de Judas e as suas consequências sociais, históricas e espirituais. Crisóstomo, um dos patriarcas da igreja cristã, patriarca lá em Constantinopla, escrevendo lá no século IV, usou Judas como um exemplo de maldade dos judeus em geral. Ele escreve o seguinte: essa desolação que os judeus experimentam, ou essa desolação que Judas passou, ou seja, aquilo que ele trouxe para si, é apenas um prelúdio para os judeus, como aparecerá ao examinarmos os fatos de perto. Por que eu estou destacando isso? Porque certamente a reflexão da humanidade, principalmente daqueles que não compreendem o amor de Deus profundo por todos, inclusive pelo próprio Judas, fará com que nós olhemos para determinadas circunstâncias, determinadas pessoas, e também passemos a olhar e dizer: o que é que eu tenho com isso? Quando Judas, arrependido, procura os líderes religiosos e procura os sacerdotes, na esperança e na expectativa de que pudessem ali ter uma palavra de perdão humana, estes que deveriam lançar sobre e para a vida de Judas a renovação da esperança na sua caminhada, lançam sobre a vida de Judas um peso maior ainda. O que eu tenho que ver com isso? O problema é teu. Você fez. Você que se responsabilize. Não restando, portanto, a Judas
a não ser eliminar a sua própria existência. Portanto, ao longo do tempo, o estereótipo de Judas como o mais perverso de todos os seres humanos, assim como as camadas do antissemitismo histórico, tornou-se difícil, ou por que não dizer, até mesmo impossível, para as gerações que vieram se distanciarem dessa história e compreenderem a real motivação. Em geral, nenhum dos 4 evangelhos, e precisamos recordar que os evangelhos escritos 40 anos depois do seu acontecimento, nenhum deles fornece uma explicação clara do porquê um dos discípulos do círculo íntimo do Cristo Jesus trairia o mestre este que ele estimava, sim, mestre este que ele abandonou toda a sua caminhada para segui-lo, obedecendo ao chamado do Senhor. Judas o segue. Muitos dizem que Judas era ganancioso, por exemplo. E essa explicação, ao meu entender, Jonatas, é falha. Não porque Judas, ao ver a mulher derramando sobre os pés do Cristo algo precioso, reclama e diz: por que não se vende este perfume e dá-se o dinheiro para os pobres? Apegam-se a isto. Mas quando nós olhamos para a vida dos seguidores de Cristo, por que vem-me uma pergunta? Por que alguém aceitou viajar? Por que alguém como Judas e também os demais aceitaram viajar com aquele pobre rabino que várias vezes disse: eu não tenho onde reclinar a minha cabeça, eu não tenho onde pousar? Porque Judas certamente não se permitiu a isto. Como explicação, afinal, quem poderia viajar com o pobre rabino por 3 anos pelo interior de toda a Galiléia e da Judéia e repentinamente, como algo extraordinário, seria consumido pela ganância? Portanto, não quero crer nessa hipótese. A coisa toda começa quando Cristo Jesus escolhe os 12, dentre os quais Judas. E sobre este homem pensou-se durante muito tempo que entregou Jesus porque não estava de acordo com a bondade e o perdão que o Nazareno pregava. Judas, já se disse 1000 vezes, pertencia à classe dos zelotes, os revolucionários daquele tempo que queriam a todo custo expulsar os romanos da Palestina. Para alguns teólogos, esta é e pode ser algo que, uma conjectura. Judas, ao provocar Cristo, na expectativa de que este assumisse verdadeiramente o legado de Rei dos Reis, aquele que conduziria Israel à libertação plena dos romanos. Outra possível visão relaciona-se ao fato de Judas entregar Cristo Jesus, esperando que esse então se mostrasse de forma ousada, mostrasse que de fato era filho de Deus. E quando isso não ocorre, ele sente-se frustrado. Judas esperava uma ação de Cristo Jesus na revelação para a humanidade. E quando isso não ocorre, porque não estava verdadeiramente nos projetos de Deus ainda, ele se frustra. E a partir dessa frustração, e a partir dessa acusação lançada sobre Cristo Jesus, de que ele era um pecador, de que ele estava usurpando o lugar de Deus, existe entre os apóstolos algo tremendo, uma agitação incomum. Algo que certamente mexeu Douglas com o coração, mexeu com a mente, mexeu com todos aqueles que pertenciam ao círculo íntimo de Jesus, a ponto de todos terem receio, todos terem medo. Quem de nós
Quem de nós, presbítero Samuel, no momento de dúvida, no momento de angústia, no momento de desespero, no momento de incerteza, também já não teve medo? Quem de nós aqui já não caminhou em algum instante da sua existência, receoso daquilo que estava para acontecer? E esse receio, esse medo e essa angústia transtorna a nossa mente, faz com que nós deixemos de pensar como normalmente pensaríamos, como normalmente agiríamos. E aí então nos vem um questionamento, ou alguns questionamentos profundos. Normalmente nós condenamos Judas e o excluímos dos 12. Jesus não fez isto. Seria muito inocente da nossa parte acreditarmos, e aí colocaríamos um peso sobre o Deus a quem nós servimos, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus que perdoa a tudo e a todos quando se arrependem. Seria uma inconsequência acreditarmos que Judas, na vida e sobre a vida de Judas, existia um projeto e que ele ali estava única e exclusivamente para trair a Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus, ao distribuir a ceia para os seus discípulos, ele diz: um de vocês há de me trair. Nem mesmo neste momento, Cristo Jesus aponta diretamente para Judas. E eu me questionei durante toda esta semana, por que isso? Por que Jesus não foi enfático ao dizer, Judas vai me trair? Ele serviu a todos. Antes disso, lavou o pé de todos. Por que essas palavras de Cristo, um de vocês há de me trair? Certamente para que os discípulos pudessem olhar entre si, os apóstolos pudessem lançar um olhar muito mais profundo sobre aqueles que ali estavam, e passarem a ter então cuidado nas suas palavras, nos seus gestos, e perceberem então quando alguém falharia, os outros 11 deveriam assumir a responsabilidade de auxiliar aquele que estava caindo. Nenhum deles estendeu as mãos para Judas quando este saiu fora. Ninguém saiu atrás de Judas tentando entender o que é que está acontecendo, Judas. E essa é a minha grande pergunta para o cristianismo nos dias de hoje, para a nossa comunidade e até mesmo para as nossas vidas pessoais. Parece que colocamos tudo, sabe, dentro dos acontecimentos normais da existência da vida. Se isto está acontecendo, é porque é o propósito de Deus. Eu não vou interferir, porque isto é a vontade de Deus. Se Deus desejar, Deus fará a obra. Se Deus não quiser, Deus não fará. Nos isentando, acima de tudo, da responsabilidade que temos uns para com os outros. E esta é, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, a existência das comunidades, a existência da nossa vida. Jesus também chamou Judas de meu amigo, conforme também os outros. 11 foram chamados de meu amigo. Eu já não digo que vocês são servos, eu digo que vocês, todos que aqui estão, Jesus apontando para os apóstolos, vocês são meus amigos, porque tudo aquilo que o Pai fala a mim, eu revelo a vocês. Judas estava dentro desse contexto, Judas estava dentro deste momento também em Cristo Jesus. Dadas as perspectivas, de um jeito ou de outro, em algum momento, Jesus seria traído por Judas ou por qualquer outro. Basta lermos atentamente os evangelhos e nós nos daremos conta disso. Cabe lembrar que condenamos Judas por haver traído o Salvador. E Pedro? Pedro negou 3 vezes a Cristo Jesus. Tiago e João estavam muito mais preocupados com seus postos de poder do que com a obra do Messias. Tomé também duvidou do Cristo ressurreto.
Portanto, não há desculpa entre aqueles que pertenciam ao ciclo íntimo ou ao círculo íntimo de Cristo Jesus. Todos eles falharam. E todos nós também, nos dias de hoje, podemos falhar. Podemos errar. E erramos, presbítero Samuel. E esquecemos. E somos, muitas vezes, acometidos por lamentos e dores. E creio eu que este é o grande momento que o Senhor permite à comunidade olharmos para aqueles que estão do nosso lado e percebermos, eu acho impossível nenhum daqueles 11 homens não terem percebido o que estava acontecendo com Judas. Afinal, o Espírito Santo trabalhava na vida daqueles homens. Eu não quero acreditar que aqueles homens, também dominados pelo medo, tanto quanto Judas estava, não perceberam para onde estava caminhando aquele homem. Judas era tal como você, como eu. Fracos, dependentes, homens e mulheres e comunidade que precisamos estar atentos àqueles que conosco caminham. Porque em algum momento nós iremos falhar. Em alguns momentos nós deixaremos de ser aquilo para o qual nós acreditávamos estar projetados pelo Espírito do Senhor, para agirmos conforme nós mesmos, como seres humanos. Judas se arrependeu do seu pecado. E nós lemos isso. Foi até os sacerdotes, e já falamos disso, na esperança de ouvir uma palavra de esperança. Foi até a igreja, ou foi até os sacerdotes, na expectativa de que pudesse ser refeito, ou que a sua caminhada pudesse ser revista. Ninguém, absolutamente ninguém, estendeu-lhes as mãos. Eu pequei entregando um homem à morte. Ele assume a sua responsabilidade. Nós também, na nossa existência, quantas vezes também devemos bater em nosso peito e dizermos, com as minhas ações, com as minhas atitudes, com a falta de amor que eu estou tendo, quantas vezes também eu continuo a entregar Cristo Jesus, homem inocente, homem que veio para dar a sua vida por aquele que muitas vezes está ao nosso lado, perto de nós. Judas não é um santo, de modo nenhum. Nenhuma atitude de Judas justifica, como também nenhuma atitude nossa justifica, quando muitas vezes nós queremos acreditar que não intervindo na vida do outro, estamos deixando o ciclo natural da existência continuar. É preciso, queridos, nesses tempos difíceis, nesses tempos confusos, e acreditem os senhores e as senhoras, nós estamos entrando num vendaval terrível. Estamos entrando num ciclone onde vidas estão caminhando, se não tomarmos também cuidado, pelas mesmas expectativas negativas de Judas naquela trágica ou naquele trágico momento. Judas desistiu de viver por falta de uma palavra. Judas desistiu de lutar porque não encontrou apoio. Judas desistiu de confiar antes mesmo da cruz cumprir o seu efeito. Certamente aqui está o grande erro de Judas. Não esperou, não aguardou. Ah, se alguém tivesse estendido a mão a Judas. Ah, se alguém tivesse dito, Judas, tanto quanto você errou, eu também errei, Judas. Vamos aguardar, vamos esperar a ação do Senhor sobre a nossa vida.
certamente não teríamos as consequências que muitas vezes temos hoje sobre o povo judeu. Pergunto-me, portanto, para finalizarmos, quantos cristãos adultos, quantos cristãos jovens, quantas jovens em nossas comunidades também não estão desesperançados porque erraram, porque cometeram um deslize e se acham, portanto, desiludidos da vida. Quantas pessoas ao nosso redor não estão cansados de buscar seus objetivos pessoais e não vendo o resultado também desejam o fim, a morte, o descanso forçado. Não quero julgar Judas que se enforcou. Não devemos fazer isso em momento nenhum. Tal como também não quero continuar a malhar os Judas. Não quero condenar nenhuma pessoa. Mas eu quero me perguntar, será que em nossa realidade nós estamos deixando de nos preocupar com aqueles que se sentem em crise? Não interferimos porque acreditamos que esse é o caminho da vida, que tudo está determinado, que o determinismo humano é a nossa existência, a nossa realidade. Queridos, nesses tempos difíceis, cada vez mais, o cristão será convidado e convocado para olhar para aqueles que estão caminhando, muitas vezes, para um destino trágico. Enfim, precisamos confiar na ação de Jesus através da cruz. Confie. Devemos olhar firmemente para ela e orar a oração que Martinho Lutero fez na sua existência. Querido Senhor, consola-me o fato de teres morrido por mim e respingado-me com o sangue das tuas santas feridas. Dá-me coragem, Senhor, para ter fé. Eu não preciso temer a incerteza. Eu não preciso viver em angústia. Eu não preciso viver em medo. Que o Senhor nos alimente nesse momento. Em nome de Cristo Jesus. Que a comunidade amada e preciosa da IPI de Bela Vista saiba ter olhar atento para todos aqueles que sofrem, para todos aqueles que estão querendo, muitas vezes, apressar os passos. Que em nome de Jesus nos sintamos felizes e abençoados. Amém.